Olá pessoal, estou aqui com vocês mais uma vez com mais um vídeo. E se esse tema chamou sua atenção, fica comigo até o final do vídeo, porque esse tema é incrível. Eu confesso pra vocês que eu acordei muito inspirada hoje pra falar disso. Eu pensei assim, nossa, que assunto importante, eu não posso deixar de falar disso. Talvez vocês não estejam compreendendo ainda muito bem o que eu vim falar hoje, mas eu garanto que você não vai se arrepender se ficar comigo até o final desse vídeo. Então, por favor, fique, tá? Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo se você tá chegando aqui agora no canal, ou se você já me acompanha, muito obrigado por estar sempre aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí agora, ativa as notificações para sempre que eu postar, você ser avisado que tem um vídeo novo. Deixa um like aí pra mim, que isso vai me motivar a vir gravar mais e mais vídeos pra vocês. Deixa um comentário legal aí pra mim, mais sugestões de temas. Eu tô muito feliz com a interação de todos vocês, muito feliz em poder compartilhar algo da minha própria vida com vocês e a gente dividir experiências. Isso é muito bom, né? E esse tema é incrível, sim, muito incrível. Você vai querer compartilhar esse vídeo com alguém, principalmente com um pai ou uma mãe, um tio, uma tia. Você vai querer compartilhar esse tema, esse vídeo com alguém, um tema que fala de infância. Bom, eu vim aqui hoje confessar pra vocês que eu, Ruth, não tive uma infância normal. Mas calma, não se preocupe. Eu não trouxe essa declaração aqui para você se preocupar e encher a cabeça de interrogações e falar, poxa, mas o que aconteceu na infância dela? Por que ela não teve uma infância normal? Primeiro vamos começar falando do que se trata a normalidade. O que se refere quando a gente diz de uma infância normal? O que tem sido considerado uma infância normal no nosso século atual, né? Porque eu não nasci nesse século, eu nasci no finalzinho do século passado, eu nasci em 99. Então assim, a minha infância não tem muito a ver com a infância das crianças de hoje. E essa questão de infância me preocupa muito, sabe? As crianças dos nossos dias, as crianças dos nossos tempos, a criação e a infância dessas crianças me preocupam muito. Por isso que eu vim aqui trazer esse vídeo para pais, mães, avós, tias, irmãos mais velhos, enfim. Você que tem uma criança em casa, você que tem uma criança amada na família, você precisa assistir esse vídeo e se atentar para a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer a você. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês conheçam um pouquinho do que foi a minha maravilhosa infância. Ela tem 9 anos. Este Deus tem poder, ao paralítico faz andar, Ele faz cego ver, surdo ouvir, mudo falar, Ele expulsa os demônios e faz brilhar a luz. Este Deus está aqui e o seu nome é Jesus. Bom, a minha infância e a normalidade da minha infância não tem nada a ver com a normalidade da infância das crianças hoje. Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho do que foi a minha infância, né? Eu nasci num lar cristão, eu já compartilhei isso, os meus pais já serviam a Deus quando eu nasci. E eu tive esse privilégio de ser instruída, né, na casa do Senhor. Eu tive o privilégio de amar as coisas de Deus muito cedo.
E nada do que eu fiz na minha infância relacionado à obra de Deus foi imposto a mim. Eu sempre amei fazer tudo aquilo que eu fiz na obra do Senhor. Comecei a cantar muito novinha, como vocês puderam ver. Eu cantei pela primeira vez com 10 meses de vida, gente. Antes de 1 ano de idade eu cantei na igreja. As pessoas viravam pra minha mãe e falavam assim: nossa, mas essa menina é muito inteligente. Você tem que colocar ela numa escola para superdotados, porque ela é muito, mas muito inteligente, ela é muito esperta. Mas não era porque eu era inteligente, era porque havia um dom de Deus na minha vida e os meus pais se despertaram muito cedo para o que Deus havia entregue nas minhas mãos. Então a minha infância não foi uma infância nada normal. E é aí que a gente começa a olhar e fala: nossa, mas por que a sua infância não foi normal? Como seus pais te criaram? O que eles fizeram? Gente, hoje, no momento, nos últimos dias, eu tenho recebido uma declaração de muitas pessoas, a mesma declaração de muitas pessoas. Muitas pessoas viram pra mim, assistem os meus vídeos, o meu posicionamento acerca de muitos assuntos. As pessoas viram pra mim e falam assim: nossa, mas não é comum ver meninas assim, né? Não é comum ver meninas que se posicionam assim, que têm essa visão de evangelho, que têm esse amor pela palavra. E a minha conduta e o que eu sou hoje não começou há 2 anos atrás. Sabe, a Ruth que hoje você conhece, a Ruth que você tem assistido aqui no YouTube, a Ruth que você tem acompanhado lá no Instagram, no Facebook. Essa Ruth, eu tenho dito isso sempre, ela está em construção e não é de hoje. A construção do que eu sou hoje começou lá atrás, ainda na minha infância, quando eu comecei a compreender sobre a palavra do Senhor, sobre o temor de Deus, sobre a diferença, sobre a santidade. Sabe, a minha infância foi marcada por muitos ensinamentos. A palavra diz que o menino precisa ser instruído, a criança precisa ser instruída no caminho. É algo que os pais não podem fugir, os avós não podem fugir, porque tem crianças que são criadas por avós ou tios, enfim. Aquele responsável por cuidar daquela criança não pode fugir desta responsabilidade de educar a criança no caminho, estando ali lado a lado, não ensinando o caminho. Ah, vai por ali, vai por aqui. Não, isso não basta. Mostrar e direcionar o caminho não basta. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a instruir no caminho, estando lado a lado, aconselhando, sabe, dizendo assim: não vai por aí, não se apega a isso. O Senhor não gosta que você faça isso. Então, gente, eu sempre fui instruída no caminho, sabe? Meu pai nunca me empurrou para a escola bíblica, falou: vai para a escola bíblica, vai pro culto de terça, vai pro culto de quinta. Não, os meus pais sempre estiveram ali comigo, do lado. E por isso que eu digo pra vocês que eu não tive uma infância normal. Tocar agora nesse assunto vai ser um pouco polêmico, mas eu realmente preciso dizer isso. Hoje o que a gente vê nos nossos dias e nas nossas igrejas são homens e mulheres. Eu sinto uma tristeza imensa no meu coração em dizer isso. Uma tristeza muito grande em ver pais, pastores, líderes, homens de Deus e mulheres de Deus que se preocupam com tudo, menos com a educação dos seus filhos. Ruth, isso que você está dizendo é muito sério, é verdade. Sabe, às vezes a gente vê um homem, uma mulher muito preocupado em ser usado por Deus, em pregar a palavra, em louvar, em estar ali assiduamente na casa do Senhor, e desleixa um pouco com a educação dos filhos. E o que a gente vê nas nossas igrejas hoje são crianças que não têm vontade, que não têm desejo por aquilo que é espiritual. A gente olha para as crianças e pensamos que elas são novas demais para começarem a servir a Deus. Olhamos para uma criança e pensamos que ela é nova demais para falar em línguas estranhas e ser batizada com o Espírito Santo. Olhamos para uma criança e pensamos que ela é nova demais para ser usada em profecia. Olhamos para uma criança e pensamos que ela é nova demais para uma responsabilidade de louvar, de pegar o microfone lá na igreja e cantar e dar uma saudação e ler um versículo bíblico. E isso me preocupa, porque hoje nas nossas igrejas é incrível como as crianças são
taxadas e olhadas como novas demais para fazer tudo no quesito espiritual, mas elas não são novas demais para ter um tablet, elas não são novas demais para ter um celular, elas não são novas demais para ter um videogame, elas não são novas demais para acessar todo tipo de conteúdo na internet. E eu vejo que isso acabará prejudicando a nossa nova geração. Nós não podemos esquecer que é dentro do nosso lar. Essa palavra é para você, pai, mãe, líder espiritual da sua casa. Nós não podemos esquecer que dentro do nosso lar nós estamos formando o alicerce da igreja do futuro, sabe? E esse futuro não está tão distante assim. Este é um futuro próximo, porque, gente, como o tempo tem passado rápido. Eu tenho até conversado com as pessoas que eu tenho um convívio no dia a dia e falado, gente, não acredito que eu já vou fazer 20 anos. Parece que eu fiz 15 anos ontem. Realmente, a impressão que nós temos é que a vida tá passando muito ligeiramente, muito mais do que antes passava rápido. E realmente, bíblico, os dias estão sendo abreviados. As nossas crianças estão tendo a infância encurtada. Por quê? Através de quê? De meios que nós damos a elas acesso. Sabe, nós damos acesso a elas assistirem desenhos no YouTube, assistir canais no YouTube, mas a gente não senta com as nossas crianças para contar uma história bíblica para elas. Eu vim aqui para dividir com vocês como foi a minha infância. Por que eu trouxe esse tema? Eu não tive uma infância normal. Porque muitas pessoas, se conhecerem o tipo de infância e criação que eu tive, julgariam os meus pais como anormais, com a normalidade de criação das crianças de hoje. Sabe, eu nunca fui uma criança que passava horas e horas na frente da televisão. Minha mãe até hoje me conta que ela ligava a televisão pra mim, assistir um desenhozinho ali na televisão pra mim ficar ali concentrada. E ela diz pra mim que eu pegava a televisão, desligava e ligava o som e começava a cantar os louvores ali no som. Sabe, você entende isso? Uma vez ela contou pra mim uma situação que aconteceu, que ela estava em casa, na cozinha, cozinhando, e ela estava ouvindo um playback que ela estava ensaiando enquanto ela cozinhava ali. E eu sentadinha no sofá, e aí ela disse que descuidou um pouquinho, deixou o playback ali rodando e foi na cozinha olhar a panela. E aí ela diz que enquanto ela estava ali eu comecei a cantar. Ela começou a ouvir eu cantar ali no playback, no tempo certinho da música. E aí ela parou e ouviu e falou assim, nossa. E aí ela parou e falou assim, filha, você tá cantando direitinho, você tá cantando certinho. Sabe, eu fui instruída a amar aquilo que hoje eu amo. Sabe, o que a gente vê que é preocupante é que os pais querem enfiar goela abaixo nos filhos servir a Deus. E não é bem assim. Os pais querem forçar os filhos a ir para a igreja, e não é bem assim. Os pais querem impor aos filhos servirem a Deus, e não é bem assim. Pais foram colocados por Deus na vida de seus filhos para ensiná-los a amar as coisas de Deus. Porque, sabe, só amando verdadeiramente, só amando servir ao Senhor, é que uma criança, quando crescer, não vai se desviar do caminho. O que tem de criança que foi instruída, né? Pessoas que contam esse tipo de história, eu fui instruída na palavra, me ensinaram a doutrina da igreja, me ensinaram isso, me ensinaram aquilo. Com um determinado tempo, eu me desviei da presença do Senhor. Porque tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu era dentro da igreja era imposto a mim. O meu pai me impunha, minha mãe me impunha a ser daquele jeito, mas não era o que eu queria ser. E isso nunca fez parte da minha infância, sabe? Os meus pais me ensinaram no caminho e eu absorvi um amor muito grande por aquele caminho. Mesmo sabendo da renúncia que havia naquele caminho, mesmo sabendo dos espinhos que haviam naquele caminho, mesmo sabendo que aquele caminho, para passar por ele, eu tinha que carregar a minha própria cruz. Então, assim, nós precisamos
fazer as nossas crianças amarem as histórias bíblicas, assim como eles amam assistir esses desenhos aí da televisão. Nós precisamos fazer com que eles amem ouvir os louvores, assim como eles gostam de assistir essas musiquinhas de cantigas. Gente, nós precisamos colocar na mente das nossas crianças que eles não são só crianças, elas não são simplesmente mais crianças na terra, não. Nós precisamos formar uma geração fortalecida na palavra, uma geração que ama o Senhor, uma geração que ama o céu, uma geração que não se apega às coisas desse mundo. Porque o que a gente vê na criação de filhos, de homens e mulheres que não estão na presença do Senhor, sabe? Às vezes eu fico vendo alguns artistas seculares, atores, atrizes, cantores, que ostentam, sabe, o convívio familiar na internet, deixam ali explícito a criação dos seus filhos e impunham a essas crianças, estão ali jogando sobre essas crianças uma criação errada, dando a eles conceitos errados, porque nós sabemos que criança não sabe que caminho seguir, ela precisa ser orientada. E esses pais, porque o que eu vejo muitas das vezes é homens e mulheres que fazem o que for preciso para se expor na mídia e ficarem alta, e eles fazem o que preciso for, sabe, colocam ali os filhos e ensinam coisas erradas, colocam ali no coração dos filhos questão de ideologia de gênero, sabe, homens e mulheres que querem realmente ensinar os filhos a serem crianças de caráter, crianças de personalidade completamente fora da palavra de Deus. Sabe, crianças influenciadas por aquilo que é errado, crianças influenciadas pelo pecado, meninas e meninos que se expõem à sensualidade muito cedo, sabe, vestem roupas que expõem o corpo da criança. É isso que o mundo quer implantar. O mundo está convicto, o mundo está firme, de pé, para instruir suas crianças. E a igreja está de braços cruzados, se preocupando com tudo, se preocupando com congressos, se preocupando com campanhas, se preocupando com todo tipo de conferência, mas não se preocupa em cuidar, em evangelizar crianças, em preparar os pequeninos. Porque aí eu pergunto, a geração atual pensa que vai viver para sempre, sabe? Muitas das vezes alguns pastores tratam como se o seu tempo não fosse passar e uma geração agora não fosse vir, mas vai vir. E como vai ser o comportamento dessa geração? Eu não tive uma infância normal e me alegro por isso. Eu não tive uma educação normal e me alegro por isso. Eu não tive um comportamento de uma criança, sabe, perturbada por coisas do dia a dia, coisas da mídia, sabe, desenhos diabólicos, jogos de videogame. Gente, eu nunca gostei dessas coisas. Eu vim aqui falar pra você que é muito importante a fase da infância, porque é o que eu já disse pra vocês. Muitas pessoas me indagam, Ruth, como ser assim? Como ser dessa forma? Como conseguir ser do jeito que você é? Mas isso não é de hoje, isso é lá de trás, sabe? Eu tenho trabalhado isso na minha vida. Na verdade, tem trabalhado isso na minha vida meu pai e a minha mãe muito cedo, muito lá de trás. Então, assim, eu sou uma criança que nunca apanhou, gente. Perguntem pra minha mãe. Nunca apanhei, nunca levei uma surra, nunca, nunca, nunca. Sabe, eu sempre tive algo comigo. Não rio. Eu sempre tive algo comigo que meu pai virava pra mim e falava assim, Ruth, quando ele precisava me corrigir, Ruth. Aí eu olhava assim pra ele com aquele ar de temor e começava a chorar. Pensa. Começava a chorar, não precisava nem de palmada, não precisava nem de cinto, nem de sandália pra amedrontar, não, gente. Eu criei, sabe, um temor tão grande no meu coração pela palavra, que quando eu desobedecia, o Espírito Santo já falava assim pra mim, não faz isso, tá errado. E eu preocupava em deixar Deus triste comigo, sabe? Quando eu fazia alguma travessura, eu olhava assim, quando eu pensava em fazer alguma travessura, eu parava e falava assim, não, pera,
não só o meu pai e minha mãe vão ficar tristes, mas também Deus vai ficar triste comigo, sabe? Quando uma criança é instruída espiritualmente, tem pessoas que acham que a criança não pode ser precocemente influenciada pela Bíblia. Meu irmão, minha irmã, para com isso. A criança precisa ser instruída no caminho, sabe? O mais importante, depois que uma criança aprende a ler e escrever, ela precisa aprender a ler a palavra. Ela precisa colocar no coração a palavra. Ela precisa, a palavra do Senhor diz que o Senhor usa Moisés para falar assim para o povo: inculquem na cabeça dos vossos filhos a lei, sabe? Mostra, bate na tecla, ensina eles até o fim o que eles precisam ser. Qual o caminho, qual o propósito pelo qual eles foram chamados. É por isso que eu trouxe esse tema para você. É muito importante nós nos preocuparmos com essa nova geração. É muito importante a gente se apegar àquilo que o Senhor nos chamou para ser. E isso não é ser fanático. Isso não é ser radical. Isso não é ser louco demais. Ah, se isso for loucura, a palavra do Senhor diz que a loucura de Deus ela é mais sábia que tudo. Ela é mais sábia que a sabedoria humana, sabe? E muitas das vezes a gente tem que ser taxado de loucos mesmos. Mas loucos dos quais o mundo não é digno. O mundo não pode ser digno da nossa loucura. Vamos defender os valores, vamos defender a família, vamos defender as nossas crianças ensinadas através da palavra de Deus, através da Bíblia, sabe? Eu finalizo dizendo isso. Eu nunca ouvi uma história de Cinderela para dormir. Eu nunca ouvi uma história de cachinhos dourados pra dormir. Eu nem sei, gente, que tipo de história pra criança tem, pra vocês terem uma noção. Nunca ouvi história de Branca de Neve, Bela Adormecida pra dormir. Gente, eu nunca ouvi isso. Sabe o que eu ouvi antes de dormir? Eu ouvi a minha mãe me contar a história da Rainha Esther. Eu ouvi a minha mãe contar pra mim a história de Débora, sabe? Eu ouvi a minha mãe contar pra mim a história de Davi. Mas os cristãos perderam isso com seus filhos. Não faz mais isso antes da criança dormir. Não lê pra ele uma história bíblica, porque eu falo que a Bíblia é perfeita, a Bíblia é completa. Lá tem romance, lá tem aventura, lá tem batalhas vencidas, lá tem drama. É uma coisa linda que a gente poderia dividir isso com os nossos filhos, mas a gente não faz isso. Nossos filhos, eu nem tenho filho, mas enfim, é uma expressão, né? Pra ficar bem coloquial pra vocês. Mas, gente, pai, mãe, tios, avós, você que tem responsabilidade na criação de uma criança, não se esqueça. Se preciso for, crie a sua criança de forma não normal dos tempos atuais. Porque com certeza o Senhor não nos chamou para sermos normais, como o padrão de criação da sociedade do mundo, não. O Senhor nos chamou para sermos diferentes, influenciar e sermos, sabe, diferentes mesmo em tudo, no proceder, no agir, no falar, em tudo, até na roupa que a gente compra para as crianças da nossa casa, tudo. O Senhor te chamou para ser diferente. Brilhe, resplandeça, faça a diferença no meio das trevas e você vai com certeza poder testemunhar grandes feitos do Senhor na vida desta criança que você tem cuidado com tanto amor que o Senhor te deu, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, é muito importante que alguém escute essa palavra, tá bom? Beijo, fica na paz do Senhor.